Oi, pessoal. Bom, vamos agora ver a continuação do assunto que a gente estava vendo na aula passada, que é a questão da gente construir esses inversos dos operadores, né? Então, só para lembrar, a gente estava encontrando operadores do tipo uma integral em x aplicada numa função f. A gente viu que isso aqui era dado, por exemplo, por θ de x menos x0, f de x0, dx0. E a gente viu que o operador d dx é uma inversa desse funcional, no sentido de que isso aqui é a sua própria f de x, certo? A gente viu que no caso unidimensional, esse nosso θ podia ser escrito como uma derivada de uma função g, certo? E a gente viu que, na verdade, a gente encontrou uma situação em que, se você deriva essa expressão aqui agora, você tem a derivada de θ. Então, você tem que a delta de x menos x0 vai ser, né, relacionada com a derivada segunda dessa função g. Tá certo? Bom, então a gente, como sempre está fazendo nessas aulas, a gente está vendo como é que essas coisas funcionam na situação unidimensional e depois a gente estende para a situação tridimensional, incluindo toda a questão geométrica envolvida nisso, certo? Bom, a gente viu então como a gente podia construir esses objetos, essas funções g aqui, né? Então a primeira coisa que a gente viu é que, por exemplo, no caso bidimensional, essas funções g elas podem ser escritas através da distância geodésica entre dois pontos, que eu chamei de função mundo sigma, né? Então minha função mundo sigma, como a gente viu na aula passada, nada mais é do que x menos x0, x menos x0 sobre 2, tá certo? E a gente viu que essas funções são interessantes porque, por exemplo, no caso unidimensional, a gente viu que o logaritmo natural do sigma satisfaz Laplaciano igual a zero, né, para todo valor quando sigma é diferente de zero. Tá certo? E a gente viu que isso é um caso especial, né? No caso de mais dimensões, você acaba tendo só uma lei de potência no sigma. Então, por exemplo, a gente mostrou aqui que no caso geral, você tem aqui Laplaciano de sigma elevado a lambda, né? Agora para quando a sua dimensão é diferente de 2. E a gente viu que esse negócio aqui vai dar para a gente zero se nós escolhermos lambda igual a 1 menos n sobre 2, tá certo? Aqui a gente não está preocupado com outras situações de dimensão espacial, então a gente vai escolher o n igual a 3. Então, nessa situação, lambda igual a menos 1 meio, né? Então está mostrando para a gente que esse cara aqui, raiz da distância geodésica ao quadrado, ou seja, a distância 1 sobre a distância entre dois pontos, satisfaz Laplaciano disso igual a zero se sigma diferente de zero, né? A gente viu que essa expressão não é bem definida quando sigma é exatamente igual a zero, porque a gente estaria subtraindo dois infinitos para mostrar esse zero aqui, né? Então a gente precisa ver que sentido tem essa expressão quando a gente quiser fazer essa aproximação, né? Na verdade, o que a gente quer mesmo é mostrar que essa expressão aqui está relacionada com a delta de Dirac tridimensional, que é o que a gente queria fazer aqui, né? Relacionar a inversa agora do operador, que vai ser uma integração tridimensional, com o Laplaciano, ou seja, encontrar o inverso do Laplaciano. Bom, para isso a gente precisa fazer o cálculo desse Laplaciano aqui, só que a gente precisa regularizar essa expressão para ela fazer sentido quando o epsilon for igual a zero, tá certo? Como que a gente faz isso? A gente vai simplesmente botar um epsilon, ou seja, em vez de a gente calcular sigma elevado a lambda, a gente vai transformar isso em outra expressão, que é sigma mais epsilon elevado a lambda, tá certo? E para um certo epsilonzinho maior que zero. É fácil ver que, como essa expressão aqui é uma distância sempre positiva, o nosso epsilon é um número sempre positivo, então a minha distância pode ir para zero, que essa expressão aqui, mesmo com um expoente negativo, ela vai fazer sentido, tá certo? Então a gente pode ver o que acontece com essa expressão aqui e depois tomar o limite de epsilon indo para zero. Ver se isso aqui se comporta no limite como uma delta Dirac. No mesmo sentido que a gente viu antes que as gaussianas se comportam como uma delta Dirac no limite em que sigma vai para zero. Tá certo? Sigma lá, no caso, o desvio padrão da gaussiana tem nada a ver com esse sigma daqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o gradiente, o Laplaciano desse negócio. Então, Laplaciano de sigma mais epsilon
elevado a lambda vai ser aquilo que a gente já viu, divergente do gradiente desse cara aqui. O gradiente desse cara aqui é lambda sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1 x menos x0, ok? Agora, o divergente disso vai ser o gradiente desse cara aqui escalar esse aqui, mais o divergente desse cara aqui. Então, a gente já tinha visto essa continha antes, ela está só um pouco diferente, vai ficar assim. 2 lambda, né? Que é quando o gradiente atuar aqui, a gente vai ter o gradiente desse cara, escalar esse aqui, é o próprio sigma, né? Dividido vezes 2. Então, dividido por 2. Então, tem esse 2 aqui. E você fica lambda menos 1, sigma mais epsilon elevado a lambda menos 2, certo? Vezes sigma, que é justamente, né, esse cara aqui atuando aqui dá o gradiente, que dá um termo desse tipo. O gradiente, que é um termo desse tipo, escalar, esse cara aqui é 2 vezes o seu sigma, 2 vezes o sigma, que aparece aqui, né? A diferença é que como a gente tem um epsilon agora, esse sigma não se integra aqui para juntar no expoente, tá certo? Então, a gente tem o segundo termo da regra de Leibniz, que é quando o divergente atua aqui direto aqui. Né? Quando o divergente atua aqui, dá um número de dimensões espaciais, que eu vou botar n por enquanto. Vai ficar assim, n lambda sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1. Tá certo? Então a gente vai botar todo mundo em evidência aqui. Você vê que tem um lambda aqui, um lambda aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou botá-los em evidência, vou escrever já meu lambda aqui em termos de 1 menos n, tá? Fica assim, 1 menos n quadrado. Agora aqui eu vou botar o meu lambda menos 1, que é o quê? Que é menos, tem esse 2 aqui, então vai ter menos 2 vezes n sobre 2, né? Esse n sobre 2 é simplesmente o meu lambda menos 1, tá certo? Menos n sobre 2, então menos n sobre 2, esse 2 que veio para cá, tá ok? Aí isso aqui está multiplicando sigma mais epsilon elevado a lambda menos 2, tá certo? Vezes sigma, que é esse cara aqui, mais o que sobrou, que é o meu n, vezes sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1, ok? Então, ó, a gente tem aqui um sigma mais epsilon lambda menos 2 e aqui lambda menos 1. Então, eu vou botar o quê? Eu vou botar em evidência sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1, tá certo? Isso vai ficar assim pra gente. Outra coisa, o n eu já posso botar em evidência aqui de novo, tá vendo? O n vem pra cá. Então vai ficar assim. N, que multiplica 1 menos n sobre 2. Aqui vai ficar sigma mais epsilon elevado a lambda menos 1, que é o termo que eu botei em evidência, né? Aí vai ficar assim, eu botei em evidência, aqui vai ficar 1, que é esse termo aqui, tá certo? Menos esse termo aqui. Esse termo aqui é como? É sigma, mais o que sobrou aqui, que é sigma mais epsilon. Tá certo? Bom, agora fica muito fácil, né? A gente bota esse cara aqui, bota o mínimo comum dessas duas expressões, o sigma daqui corta com o sigma daqui, sobra um epsilon em cima, então essa expressão fica assim, n, 1 menos n sobre 2, né? Esse cara vem, né, o que vai ficar no mínimo múltiplo comum aqui, vem para cá, se junta aqui de novo, vai ficar assim, sigma mais epsilon elevado a lambda menos 2, e aqui a gente vai ter simplesmente epsilon, tá certo? Que é esse cara aqui veio para cá, sigma menos sigma corta, sobra só o epsilon no numerador, e o denominador se juntou aqui para juntar o expoente e vir para menos 2 aqui. Ok. Então a gente tem nossa expressão, a gente pode localizar ela, deixa eu ver se eu já faço isso agora. A gente pode fazer o seguinte, já vamos escolher aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher n igual a 3 agora aqui, porque fica mais fácil de a gente seguir em frente, tá? Então a gente tem 3 aqui, veja, 1 menos 3 meios vai ser menos meio, então vai ficar menos 1 meio vezes 3, né? Então menos 3 meios, vezes sigma mais epsilon. Agora esse cara aqui, ó, é menos meio. Menos 2, menos 5 meios, tá certo? E eu tenho um epsilon aqui. Então está aqui a minha expressão. Naturalmente, se eu mando essa expressão, o epsilon para zero, vai para zero, que era o que a gente já tinha construído. Né? A gente já tinha construído o expoente lambda justamente para a gente ter que o laplaciano dessa expressão vai dar zero. Né? Então, quando a gente manda o epsilon para zero, de fato, a gente obtém o zero, que vem desse epsilon sendo proporcional aqui. Tá ok?
Só que agora a gente precisa pensar, entender o que está acontecendo aqui quando a gente usar essa expressão dentro de uma integral e mandar o epsilon para zero. Tá? No mesmo sentido que a gente fez lá no caso da gaussiana. Tá bom? Então... Então, antes de a gente começar, né, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer limite, quando o epsilon vai para zero, da integral no espaço inteiro dessa expressão que a gente obteve, né, que é menos 3 meios de sigma mais epsilon elevado a menos 5 meios vezes epsilon, vezes uma função f de x qualquer. D3x. A gente quer saber se isso aqui tem as propriedades de uma delta de Dirac. Tá certo? Bom, para a gente fazer isso, a gente pode fazer uma mudança de coordenada simples, que é a seguinte. A gente diz que x vai ser igual a x0 mais um vetorzinho aqui em coordenadas esféricas. Tá? Então, r seno θ cosseno φ, r seno θ seno φ, r cosseno θ. Ok? Então é fácil ver que nessa situação, usando essas coordenadas aqui, o nosso sigma nada mais é do que o quê? R quadrado sobre 2. Né? É fácil ver, porque o nosso sigma ele é x menos x0, escalar x menos x0. Tá certo? Sobre 2. Então, x menos x0 é só esse pedaço aqui. Esse cara escalar ele mesmo, né, vai dar r quadrado, como a gente sabe que foi justamente construído para ser assim. Então, a nossa distância geodésica, quando colocada no sistema de coordenadas em que a distância, no sistema de coordenadas em que o zero, né, é o nosso x0, é claro que o raio nesse sistema de coordenadas é justamente a distância geodésica ao quadrado. A distância geodésica ao quadrado é justamente o raio quadrado, tá bom? Que é esse resultado aqui. Beleza. Bom, agora a gente pode fazer a seguinte pergunta. Se a gente substituir essa expressão aqui e integrar, será que a gente vai obter aqui justamente nosso f de x0, né? Que é justamente para saber se esse cara está se comportando como uma delta de Dirac? Né? Em vez de a gente responder essa pergunta diretamente, a gente vai fazer o seguinte. Vamos primeiro fazer essa integral com esse f igual a constante, igual a 1. A gente sabe que no caso em que isso é uma constante igual a 1, essa integral tem que ser proporcional a uma constante, né? Justamente porque a integral delta de Dirac é 1. Né? Então a gente quer que esse cara seja uma constante, a constante que a gente encontrar vai ser justamente o termo de normalização para que esse cara seja uma delta de Dirac. Tá certo? E a gente tem que mostrar que todas as outras possibilidades que a gente pode botar de f aqui, que não seja constante, que seja proporcional a r, a gente vai mostrar que esse negócio vai dar zero, justamente para mostrar que esse cara aqui é de fato uma delta de Dirac. Tá bom? Bom, vamos fazer essa conta então. Então a gente quer aqui limite de epsilon indo para zero, de integral de 0 a 2π, integral de 0 a π, integral de 0 a infinito, de quê? De menos 3 sobre 2. Vou botar aqui um colchete para ficar direitinho. R quadrado sobre 2 mais epsilon, elevado a menos 5 meios, vezes epsilon, vezes r quadrado, seno de θ d φ d θ dr, né? d φ de 0 a 2π, o d θ de 0 a π e o r de 0 a infinito, certo? Então essa aqui é essa mesma integral aqui, tomando o f como uma constante, ok? Vamos fazer ela. Bom, isso aqui eu continuo aqui, continua sendo limite, nosso epsilon indo para zero. Do que? Primeiro, essa expressão que não depende nem de θ nem de φ. A gente sabe que a integral de seno de θ dθ dφ, seno de θ dφ dθ na casca esférica inteira é fácil vocês verem que isso aqui dá 4π, tá? Então, isso aqui vai ser para a gente menos 4π, 3 meios, integral de esse epsilon aqui, de 0 a infinito, r quadrado, que é esse r aqui do jacobiano, da transformação, sobre
r quadrado sobre 2 mais epsilon, isso aqui elevado a 5 meios, tá? dr. E essa integral que a gente precisa fazer, tá certo? Lembra que depois que a gente terminar a integral, a gente tem que mandar o epsilon para zero para ver quanto é que dá a nossa expressão. Bom. Ok. Bom, para a gente fazer essa integral, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só consertar isso aqui. Isso aqui é r ao quadrado. Tá certo? Epsilon r quadrado. Isso aí, tudo certinho. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui a gente vai escrever assim. Ó. O limite, mantendo ele sempre aqui. Tá? Agora eu vou escrever o menos 4π vezes 3 meios vezes o epsilon, que eu já vou tirar de dentro da integral, porque é uma constante, né? Por mais que depois seja dentro do limite, nesse momento ele é uma constante. E eu vou fazer o seguinte, essa integral aqui, ó, eu vou separar esse r em dois r's, r vezes r. Um dos r's eu vou escrever, eu vou usar para reescrever esse cara como uma derivada total, tá certo? Então vai ficar assim, ó, r vezes menos 3 meios elevado a menos 1, tá? De dr de 1 sobre r quadrado sobre 2 mais epsilon elevado agora a 3 meios. Tá certo? Deixa eu ver, se eu não esqueci nada. Ó, pessoal, é fácil ver isso aqui, tá? Ó, quando você calcular a derivada desse cara aqui, vai ficar 5 meios, cai o 3 meios, menos 3 meios, que corta com esse menos 3 meios elevado a menos 1, tá certo? Isso aqui fica 5 meios. A derivada da interna é a derivada de r quadrado sobre 2. Só que a derivada de r quadrado sobre 2 é r, né? Que é o r que está faltando aqui, tá certo? Isso aqui não é produto interno, não, é só multiplicação, ok? Então, bom, essa é uma passagem fácil de fazer. O próximo truque aqui é o seguinte, eu vou escrever esse cara como uma derivada total. Se vocês quiserem pensar que vocês estão fazendo por partes, pode. Você pode simplesmente também pensar que você vai escrever uma derivada total e depois menos a derivada desse cara aqui, tá? Então vai ficar assim. Limite de epsilon indo para zero de menos 4π 3 meios vezes epsilon, tá certo? Eu já boto esse menos 3 meios aqui, ó, vou botar juntinho aqui, elevado a menos 1, então esse menos 3 meios elevado a menos 1 já corto com esse cara aqui, fica 4π epsilon aqui por enquanto, tá? A minha integral vai ficar assim, a derivada total, né, ou seja, essa derivada aqui, se eu botar a derivada total menos a derivada desse cara aqui, eu obtenho o que eu tenho de volta, tá? Ou se quiser pensar por partes, você está integrando aqui e derivando aqui, ok? Então vai ficar assim, integral de dr de r sobre r quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 3 meios, tá certo? Menos o termo extra que eu introduzi aqui. Tá certo? Menos o desse ddr atuando aqui. Então vai ficar assim, 1 sobre r ao quadrado sobre 2 mais epsilon elevado a 3 meios. Tá certo? dr. Bom, a integral desse negócio aqui é fácil, né? A integral da derivada é simplesmente um argumento. Esse argumento, quando eu tomar infinito, aqui embaixo, ó, quando o r for muito grande, ele domina. Então vai ficar r ao quadrado, né? Só que elevado a 3 meios, vai dar r ao cubo. R ao cubo aqui com r em cima, o r sobra um r quadrado embaixo. Então esse negócio vai para zero quando o r for para infinito. Mas quando for para zero, esse termo aqui vai para uma constante, vai para epsilon. E esse termo aqui vai para zero, tá certo? Então esse termo aqui todo, ele vai a zero na integral. Sobra só esse pedaço aqui, certo? Então voltamos aqui, nosso limite de epsilon indo para zero de menos 4π, tá certo? Integral de 0 a infinito. Deixa eu ver se é isso aqui direitinho. Isso. 1 sobre r quadrado sobre 2 mais epsilon, elevado agora a 3 meios dr. Tá certo? Então, essa integral, o que a gente precisa fazer? Vou botar aqui só para lembrar que o limite atua nesse negócio todo, tá? Então, para a gente fazer essa integral, a gente vai usar uma mudança de variável aqui, que é o que a gente faz com esse tipo de situação, tá? Que a gente tem dois números positivos sendo somados.
Então você pode escolher que R vai ser igual a raiz de 2 epsilon tangente de kappa, tá certo? Kappa agora naturalmente tem que estar definido entre 0 a π e π sobre 2, né? Quando você variar o seu kappa de 0 a π sobre 2, o R vai de 0 ao infinito, tá? Então é esse mesmo intervalo aqui, tá certo? E agora o nosso dr, que é só calcular o dr aqui, vai ser igual a raiz de 2 epsilon, né? A derivada de tangente é fácil, né? Quando deriva o seno, fica cosseno sobre cosseno que dá 1. E o outro termo vai ser a derivada do cosseno embaixo, fica quadrado, a derivada do cosseno vai dar seno, fica tangente ao quadrado, tá? E aí você soma isso aí, você vai ver que vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado. Para quem nunca fez essa continha, faça porque é trivial, tá? Então fica d kappa dividido por cosseno ao quadrado de kappa. Ok? Então eu vou fazer essa troca de variável na nossa integração aqui e vou obter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a limite de epsilon indo para 0 de menos 4π integral de 0 até π sobre 2 de... deixa eu ver... Cortou, sobrou só esse epsilon aqui, eu esqueci de copiá-lo aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver, isso. Faltou tá aqui, tá? Esse epsilon daqui. Cortou só esse pedaço com esse pedaço aqui, esse epsilon. Menos veio da derivada da integração por partes. Ok. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar todos esses fatores extras aqui e vamos botar aqui. Bom, 1 sobre r quadrado sobre 2, ó, r quadrado sobre 2 vai ser igual a epsilon tangente de kappa ao quadrado, tá certo? Então isso vai ficar assim, ó, tangente de kappa ao quadrado mais 1 elevado a 3 meios, né? E eu tenho um epsilon elevado a 3 meios aqui, que é o epsilon que saiu de dentro dessa potência aqui, tá ok? O meu dr tem esse fator aqui, de raiz de 2 epsilon. Então eu vou escrever aqui, ó, raiz de 2 epsilon d. Vou botar aqui 1 sobre cosseno de kappa ao quadrado d kappa. Tá certo? E eu tenho esse epsilon aqui que eu tenho que copiar ele para baixo aqui. Tá certo? Olha que interessante, pessoal. Tem um epsilon aqui, epsilon elevado a meio, e tem um 3 meios aqui. Então você vê que esses epsilon todos aqui vão se cortar, tá certo? Essa expressão aqui, ela não vai depender de epsilon, tá certo? E que é justamente o essencial que a gente precisa para que nosso resultado funcione, tá bom? Bom, tangente ao quadrado vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, pega o mínimo múltiplo comum, dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui dá 1 sobre cosseno ao quadrado de novo, tá certo? Então vai ficar assim, limite de epsilon indo para 0, a gente nem precisava mais colocar porque não tem mais epsilon, menos 4π raiz de 2, que é esse raiz de 2 aqui, ele é importante, tá certo? Integral de 0 a π sobre 2. E agora vamos lá. Esse cara aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Só que esse cosseno, você vê que ele está definido entre 0 e π sobre 2. Entre 0 e π sobre 2, o cosseno é sempre positivo. Então eu posso tirar a raiz numa boa, tá certo? Então eu tiro a raiz, vai ficar cosseno em cima elevado ao cubo. E eu tenho cosseno ao quadrado embaixo. Então isso aqui vai ficar cosseno de kappa, né, d kappa. E os epsilons, né, epsilon elevado a 1 mais epsilon elevado a meio, corta com esse epsilon elevado a 3 meios daqui. Tá certo? Mas isso, pessoal, é muito fácil, né? Esse cara aqui vai ser menos 4π raiz de 2, né? Integral de cosseno é seno, seno em π sobre 2 vai dar 1, em 0 vai dar 0. Então dá só isso aqui. Então a gente viu que, de fato, essa integral aqui, ó, pessoal, com o meu f igual a 1, ela está me dando menos 4π sobre raiz de 2, vezes raiz de 2. Ok? Isso é extremamente importante para a gente. Deixa eu reescrever isso aqui de um jeito mais bonitinho. Então, ó, em suma, o que a gente viu aqui, limite de epsilon indo para 0 de integral em todos os reais, né, do R3, do Laplaciano
de, deixa eu botar colchete aqui, fica melhor, colchete de epsilon, de sigma mais epsilon elevado a menos meio, de 3x, a gente viu que isso aqui vai ser igual a menos 4π raiz de 2. Ok? Bom, para isso aqui ficar numa forma mais razoável, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir dos dois lados, tá certo? Para esse negócio aqui, vai ficar assim, ó. Limite, quando epsilon vai para zero, da integral ao cubo, ou do R3, de Laplaciano. Agora, vamos lembrar o que está acontecendo aqui. Esse meu raiz de 2, eu posso juntar com essa raiz aqui. Ele está dividindo, né? Então, vai ficar assim. Menos 1 sobre 4π, 1 sobre... Aqui é o meu sigma, né? Só que meu sigma é a distância geodésica ao quadrado, né? Então, eu posso reescrevê-lo assim. X menos x0, escalar x menos x0, ok? Mais 2 epsilon. Esse 2 é desse 2 que entrou aqui dentro da raiz, tá? Tudo isso aqui elevado ao meio. Certo? E a gente viu que esse cara aqui, d3x, é igual a 1. Então, ó, isso aqui é Laplaciano. Então, pessoal, esse cara aqui está com cara de ser um bom candidato àquela nossa função g que a gente viu anteriormente, tá? Cujo Laplaciano vai me dar justamente a delta de Dirac, né? Que vai justamente funcionar como núcleo aqui dessa integração que me dá o operador integral, que é a inversa do Laplaciano. Tá certo? Mas, por enquanto, a gente só mostrou que essa integral aqui, com um f igual a 1 aqui, ó, dá 1. Tá certo? A gente precisa mostrar, na verdade, que se a gente botar um f qualquer, né, a gente vai encontrar o f num dos pontos da distância, tá certo? Tá certo, vamos lá. Então, o que a gente precisa mostrar é o seguinte, será que limite, quando epsilon vai para zero, de integral em todo o espaço do Laplaciano desse cara agora aqui, já todo normalizado bonitinho, 1 sobre 4π, 1 sobre raiz de 2 sigma mais 2 epsilon. Será que esse cara aqui, vezes uma certa f de x, de 3x, vai me dar a f de x0? Entendeu? Porque é isso que eu preciso para que esse cara aqui seja definido, né, como uma delta de Dirac propriamente normalizada. A gente já viu que quando o nosso f é uma constante, isso aqui vai simplesmente dar a constante, foi esse resultado aqui de cima. Agora a gente precisa ver o que acontece quando f não é uma constante, ok? Ok. Então, você pode pensar que essa mesma expressão pode ser reescrita assim. Limite de epsilon indo para zero da integral em todo o espaço dessa mesma expressão, tá? 1 sobre 4π, 1 sobre raiz de 2 sigma mais 2 epsilon, tá certo? Vezes, aí agora, em vez de eu escolher botar minha f de x desse jeito aqui, eu vou escrever a série de Taylor dela, tá certo? Então vai ser o como? Vai ser aqui, f de x0, tá? F de Taylor de f de x em torno de x0. Então, f de x0 mais, aí eu vou ter o termo, por exemplo, del f, del x, calculado, né? Del f, del x1, digamos a primeira coordenada, calculado em x0, vezes x1 menos x01, tá certo? Só que, ó, x1 menos x01, naquele nosso sistema de coordenadas, é proporcional às nossas coordenadas esféricas, tá? E que é, por sua vez, né? E aqui eu vou ter todos os outros termos, as derivadas primeiras em relação de f, aqui x2, né? De x, calculado em x0, vezes x2 menos x02, e aí eu vou ter os termos quadrados, os termos cúbicos, né? Com derivadas segundas, terceiras, assim por diante, todos os termos cruzados, assim por diante. Mas o que importa pra gente é lembrar que esse termo aqui, ó, ele é proporcional a R. Esse termo aqui, ó, é também proporcional a R. Vai ter um R seno θ, cosseno alguma coisa, assim por diante. Aqui é a mesma coisa, tá certo? Então, todos os termos da nossa série de Taylor aqui vão ser proporcionais a pelo menos uma potência de R, tá certo?
E isso vai ser importante para a gente obter o nosso resultado agora. Então, a gente precisa voltar para essa integral que a gente fez aqui, só que agora a gente precisa fazer essa integral com um fator de R arbitrário aqui, que representa o que vai acontecer com esses outros termos da série de Taylor, tá certo? Então, vamos lá. Então, basicamente, se a gente voltar para essa expressão que a gente tinha lá atrás, a gente vai ver que o nosso problema ele se transforma no seguinte. Eu quero calcular limite de epsilon indo para zero da nossa integral. Vou pegar só o pedaço em R, né? Porque o resto fica todo igual. Quer dizer, não importa para a gente o que dá. Ok? E agora eu tenho o seguinte. Esse cara aqui vai ser menos 3 meios vezes r ao quadrado sobre 2 mais epsilon vezes 5 elevado a menos 5 meios, tá? Vezes epsilon, que foi aquele resultado que a gente obteve lá atrás. E agora isso agora tem que ser multiplicado por um r elevado a l, r ao quadrado dr. Tá certo? Pessoal, tem a parte angular aqui, mas a parte angular é irrelevante, tá certo? Porque a parte angular vão ser sempre senos e cossenos aqui, né? Esses senos e cossenos, por mais que eles possam dar zero, o que eles não podiam dar é infinito, tá certo? Mas, contanto que eles não deem nenhum número infinito, qualquer resultado que dê na parte de integração angular aqui é irrelevante pra gente, tá certo? Porque o que a gente vai mostrar é que essas expressões todas vão para zero quando o nosso epsilon vai para zero. Então a gente não se importa muito com a parte angular aqui. A única coisa que importa é a gente mostrar que a parte radial vai para zero, tá certo? Porque se ela for para zero e todos os outros termos são finitos, um termo finito vezes zero é sempre zero, tá ok? Então você vê que a diferença é que a gente tem essa potência de L aqui, tá? Bom, e a beleza disso aqui é que a gente não precisa fazer essa integral explicitamente para descobrir que ela é igual a zero, tá ok? Então o que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que R vai ser igual a raiz de 2π, de 2 epsilon R barra, certo? De forma que R quadrado sobre 2 é igual a epsilon R barra ao quadrado, tá certo? Agora vamos substituir essa expressão aqui. A gente vai ter o seguinte, limite de epsilon indo para zero da integral de zero a infinito, porque ó, quando R vai para zero, R barra vai para zero, quando R vai para infinito, R barra vai para infinito, tá? Então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Esse cara fica menos 3 meios, tá certo? Aqui, ó, o nosso R bar vai dar um epsilon vezes R, o nosso R quadrado sobre 2 vai dar epsilon vezes R barra ao quadrado. Então você vê que esse epsilon aqui ele vai aparecer nos dois termos, eu tiro ele fora, tá certo? Vai ficar assim, R barra ao quadrado mais 1 menos 5 meios, epsilon elevado a menos 5 meios. Ok? Cadê você? Menos 5 meios. Ok. Eu tenho esse epsilon aqui, tá? Esse R elevado a L vai dar o quê? 2 epsilon, né? Vai ser elevado a L sobre 2. Aqui de novo, 2 epsilon elevado ao quadrado. E o meu dr vai ser raiz de 2 epsilon dr barra. Tá certo? Ou seja, desse termo aqui saem 5 meios, desse o epsilon permanece, esse cara aqui quando levar a L vai ter isso aqui elevado a L, que vai ser o sobre 2, esse aqui vai ser o quadrado, ou seja, vai ser 2, né? 2, vai ser só 1 aqui, tá certo? E esse último é o do dr barra, que vem do dr aqui, quando transforma em dr barra, tá certo? Ok, então, ó, R ao quadrado mais 1 dá 5 meios. Corta com esse termo aqui. Então, esse, corta com esse e com esse. Tá certo? E agora o que eu tenho é uma integral desse tipo aqui, ó. Tá certo? Essa integral aqui, pessoal, cadê? Faltou o termo de RL aqui. R barra elevado a L mais 2dr. Tá certo? dr barra. Não importa o que está acontecendo dessa integral aqui, ela é proporcional a 2 epsilon elevado a L sobre 2.
como ele é proporcional a epsilon, quando eu mando o meu epsilon para zero, isso aqui vai para zero. Tá certo? Então, todos os outros termos aqui na minha série de Taylor, ó, esse termo são todos proporcionais a R, e por causa disso eles vão ser zero. Tá certo? Como eles vão ser zero, depois que eu aplicar meu limite, no meu lado direito vai sobrar só esse cara aqui, que é uma constante, vezes a integral disso aqui, que eu já provei que é igual a 1. Tá certo? Então a gente obtém o resultado que a gente quer, ou seja, limite de epsilon indo para zero, de Laplaciano, de integral em todo R3, do Laplaciano de 1 sobre menos 1 sobre 4π, 1 sobre raiz de 2 sigma mais 2 epsilon, vezes f de x, de 3x é igual a f de x0. Tá certo? Para quem prestou bastante atenção no que eu estou falando, vai ver que tem um detalhe aqui. Por mais que essa integral aqui ela seja proporcional a um fator de 2 epsilon elevado a L sobre 2, você poderia falar, mas espera um pouquinho, essa integral não necessariamente converge. Se meu L for grande o suficiente, essa integral vai divergir lá no infinito, o que é verdade, tá certo? Então, na verdade, o que a gente está falando é que existe uma classe de funções aqui que não vão ter esses termos divergentes, tá certo? Mas isso é natural, a gente já esperava isso, porque essa função aqui, se ela não for convergente, ou seja, se ela não tiver integral no R3 inteiro, então essa aplicação da delta Dirac nela não faz sentido, tá certo? É aquilo que eu falei para vocês na primeira aula sobre a delta Dirac. A delta Dirac, ela prevê uma classe de funções na qual ela funciona, tá certo? Ela não funciona para qualquer função. Então esses termos estão divergindo aqui, você não precisa se preocupar com eles, porque contanto que a sua função f seja integrável no volume, esses termos aqui não vão aparecer, tá certo? Ou vão se combinar para dar zero e não vão importar, tá certo? E a única coisa que sobra nessa integral aqui, de fato, é que o nosso f integrado em x vai dar o f de x0, tá certo? Ou seja, você pode escrever que Laplaciano de menos 1 sobre 4π, 1 sobre raiz de 2 sigma mais 2 epsilon, certo? Né? No limite de epsilon indo para zero, esse cara aqui é a delta de Dirac tridimensional, x menos x0. Tá certo? Como a gente não tem muita razão para carregar essa coisa complicada aqui, o que se faz normalmente é que a gente ignora que essa expressão ela vem de uma versão regularizada do nosso núcleo aqui, tá certo? E a gente já coloca o epsilon diretamente igual a zero, tá certo? Mas vocês têm que lembrar que isso é um certo abuso e que, na verdade, essa integração faz sentido nesse limite, tá certo? Ou seja, o que eu estava falando para vocês, essas funções aqui que a gente está encontrando, na verdade, não são funções, elas são distribuições que fazem sentido para a construção do funcional linear, que o funcional linear em si, que é, então, a inversa do seu Laplaciano, ok? Então, pessoal, botando esse abuso de linguagem, que é o que você vai encontrar em todos os livros, tá? Não é uma particularidade minha, e que também não faz muito sentido você carregar esse... É a mesma coisa você carregar, em vez de você escrever delta de Dirac, você escrever sempre o limite de sigma indo para zero de uma gaussiana. Seria uma coisa muito, como é que se diz, enfadonha ficar escrevendo isso o tempo inteiro, tá? Então, na prática, o que a gente faz é que a gente aplica esse limite. A gente fala direto que Laplaciano de quê? De menos 1 sobre 4π. E aqui a gente tem sigma. A gente sabe quem é sigma, né? É x menos x0, escalar x menos x0 sobre 2. Corta com esse 2 aqui, a gente tira o epsilon. Esse cara aqui vai ser módulo de x menos x0. Tá certo? Isso aqui, pessoal, a gente escreve como delta 3 de x menos x0. Ok? E esse aqui é o pedaço mais importante da matemática, né? Pelo menos para o primeiro assunto do nosso curso, que é eletrostática e magnetostática, tá? Basicamente, tudo que a gente vai fazer se baseia de uma forma direta ou indireta disso aqui, tá, pessoal? E mostra, na verdade, como eu já discuti bastante com vocês, que a parte da eletrostática que vocês veem, na verdade, 90% dela é basicamente geometria, tá certo? Basicamente dizendo que nesse ambiente, nessa geometria, o Laplaciano, que é o operador diferencial de segunda ordem natural que você consegue construir sem introduzir objetos geométricos extras,
tem esse núcleo aqui para te dar uma inversa, tá certo? Que é essa função aqui, que é a delta de Dirac, que uma vez colocada na integral tripla, funciona como funcional, que leva a uma função de outra função, que é a inversa desse cara aqui, tá certo? Ou seja, se a gente agora usar a notação que vocês vão encontrar por aí, vocês vão ver o seguinte. Laplaciano de integral de R3 de menos 1 sobre 4π 1 sobre módulo de x menos x0, tá certo? F de x0 de 3x0, tá certo? Isso aqui vai ser igual a f de x, tá certo? Porque esse cara, quando eu atuar aqui, veja, essa derivada aqui é em relação a x e não a x0, tá certo? Esse cara a gente sabe que dá delta de Dirac, então isso aqui vai dar integral R3 de delta 3 de x menos x0 f de x0 de 3x0. E a gente sabe que a delta de Dirac justamente é o que me dá nosso f de x aqui. Tá certo? Aqui vocês têm que notar que a gente fez uma inversão, né? Em vez de a gente integrar em x0 em x e obter a função em x0, a gente fez o contrário. A gente integrou em x0 e deu a função em x. Mas vocês veem que aqui, ó, todas essas integrais, tudo que a gente fez é totalmente irrelevante se você trocar x por x0, tá certo? Essa função ela é par em relação à troca de x sobre x0, ok? Tá bom, pessoal. Então, esse aqui é a finalização da parte matemática do curso, pelo menos no que diz a parte de delta de Dirac. A gente ainda vai ver a questão da decomposição de campos vetoriais, tá? Mas, assim, essa aqui é a matemática mais presente no que a gente vai ver daqui para frente. A gente não só vai ver essas inversas aqui, mas a gente vai ver como que essas inversas interagem com situações geométricas mais complicadas, tá certo? Aqui, como eu falei mais ou menos para vocês, a gente tem essa questão da convergência da função, né? Ou seja, tem alguma coisa aqui que amarra não só a geometria, mas também as condições de contorno. A gente vai ver que, na verdade, isso aqui é só uma possível função de Green, né, que depende das condições de contorno que a gente escolheu, que agora, no caso, são essas funções de contorno, que é a função de integrável, né, ela precisa convergir, ela precisa ir para zero no infinito, a gente vai ver isso, tá certo? E que essa função de Green está associada a essas condições de contorno, mas outras condições de contorno vão nos levar a diferentes funções de Green, tá certo? A gente vai ver um pouco sobre a teoria geral de funções de Green quando a gente chegar no capítulo 3. Tá certo, pessoal? Então, eu vou gravar depois ainda mais uma aula para vocês, extra, tá? Sobre a decomposição de campos vetoriais. E é isso. E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente discute na aula de sexta ou na próxima aula. Tá certo, pessoal? Abraço.